Não está diretamente associada a esta produção e não deve ser responsabilizada pelas opiniões e comentários compartilhados no presente vídeo. Este documentário contém imagens reais de cristãos iranianos e expõe documentos autênticos relativos a alguns mártires. O material foi amplamente pesquisado e coletado pelo produtor durante quase uma década. Esta é a história do mártir Haik Hovsepian. O documentário foi dirigido por seus filhos. Imagens reais, Irã, 1992. Este é um grupo de cristãos em um acampamento de verão no Irã. Eles estão cantando "Vamos confiar no Senhor". Muitos cristãos foram perseguidos por causa de sua fé nos anos 90. Muitos líderes que estão no grupo deste acampamento foram brutalmente assassinados. Esta é a história de Haik Hovsepian, um mártir iraniano. Irã, dezembro de 1993. Um juiz muçulmano condenou à morte um dos mais zelosos ex-muçulmanos, seguidores de Cristo, Mehdi Dibaj. Seu único crime foi se converter ao cristianismo. Mehdi Dibaj já tinha cumprido pena de 10 anos na prisão. Uma cópia da ordem de execução de Dibaj vazou e chegou às mãos de Haik Hovsepian, líder dos cristãos protestantes do Irã. Haik, arriscando a própria vida, decidiu torná-la pública e lançou uma campanha internacional para revogar a sentença. A campanha de Haik foi bem sucedida. Dibaj foi solto apenas alguns dias antes de sua execução. Mas havia um preço a ser pago. Essa é a história de um homem que lutou pelos direitos humanos e pagou um alto preço por isso. Portas Abertas apresenta Irã, um brado de fé, a história não revelada dos iranianos perseguidos por causa de Cristo. O país hoje conhecido como Irã era chamado no mundo antigo de Pérsia. Ele desempenhou um papel abrangente no Antigo Testamento e um papel teológico no Novo Testamento. Haik nasceu em 1945 em uma família pertencente à minoria étnica armênia no Irã. Apesar de ser raro naquele tempo, os pais de Haik se divorciaram quando ele tinha apenas 9 anos. Vendo a intensa pressão social e financeira sobre sua mãe, Haik começou a trabalhar nas ruas, engraxando sapatos para ajudar a sustentar sua família. Em 1958, com 13 anos, um vizinho o convidou para as reuniões de oração que havia começado em casa. Algumas pessoas se reuniam na casa de Seter Nazar. Ali havia estudos bíblicos todas as noites. Não falavam apenas sobre a fé, mas eles oravam. E também liam e estudavam com seriedade a palavra de Deus. Logo depois, Haik percebeu que seguir a Deus não era seguir uma religião, mas ter um relacionamento com Jesus. Por isso, entregou sua vida aos seus ensinamentos. A mudança em Haik foi muito evidente para toda a família e amigos, pois todos perceberam a grande mudança que aconteceu em sua vida. Sua paixão por sua fé era contagiosa e logo outros começaram a dedicar suas vidas a Jesus, influenciados por ele. Haik acreditava que Deus estava lhe dando a visão de pregar o evangelho a todos. Em 14 de setembro de 1967, casou-se com Takush, uma mulher corajosa que apoiava totalmente sua visão. Em 1967, os líderes da igreja cristã apoiaram sua visão de plantar uma igreja em Gorgan, região de islamismo radical do Irã, onde não havia cristãos. Embora nos anos 60, sob a liderança do Shah, o Irã fosse aliado do Ocidente liberal, cidades como Gorgan ainda eram governadas pelos mulás e mesquitas, e nada ameaçaria a glória do Islã. Haik amava as pessoas
E principalmente amava os muçulmanos que o rodeavam. E eles sabiam disso. Conforme saía pelas ruas, eles o reconheciam e falavam com ele, oravam com ele nas ruas, iam com ele para a igreja e alguns, inclusive, foram batizados. Assim não demorou muito para que muitas pessoas na igreja ouvissem falar sobre a igreja e o jovem pastor. Em Gorgã, eles enfrentaram a oposição e uma tragédia tão grande que faria com que a maioria dos homens se aposentasse mais cedo. Haik sempre enfrentou problemas. Os grupos religiosos no Irã são muito fanáticos e a todo instante ele sentia que sua vida era ameaçada. A oposição que enfrentavam não era nada fácil. Um grupo islâmico extremista chamado Tablighat jogava pedras nas janelas da igreja e, às vezes, até invadia as reuniões. Mas o que é isso? Por acaso vocês não sabem que nós somos um país islâmico? Por que pregam sobre Cristo? Acreditam nessas coisas e pagarão o preço, cada um de vocês. Em meio a toda essa hostilidade e a grande pressão econômica que todos os ministros do evangelho enfrentavam ali, a tentação de abandonar o trabalho de evangelismo era muito real. No início de nosso ministério em Gorgã, Haik recebia propostas de emprego com salários muito altos. Servir a Deus e amar as pessoas era a prioridade na vida daquele grupo. Eles não tinham como objetivo a comodidade e o conforto de uma vida financeira bem-sucedida. Então, apesar da enorme oposição, Haik continuou pregando e muitos muçulmanos se converteram a Cristo. Aqueles que escolheram seguir a Jesus eram geralmente rejeitados pelas famílias e ameaçados por fanáticos. Quando me tornei um cristão, minha família me abandonou completamente. Meu pai me disse: "Você não é mais meu filho morreu." Os extremistas muçulmanos queriam incendiar a igreja. Essa era a única resposta que davam ao evangelho. Antes de a destruírem, Deus falou através de um mulá. Ele ficou diante da multidão a caminho da igreja e disse: "Se vocês forem destruir aquela igreja, terão primeiro que me destruir." Assim a multidão se foi. As pressões sobre o ministério em Gorgã chegaram ao ponto mais alto em uma tragédia pessoal. Eu, minha esposa e meus 3 filhos fomos buscar de carro Takush, Haik e seu bebê de 6 meses de idade. A uns 5 minutos antes de chegarmos ao nosso destino, fomos cegados por uma luz muito forte que surgiu no meio da escuridão. Batemos atrás de um caminhão de reboque e a batida foi tão forte, devido à velocidade, que o carro inteiro ficou destruído. Não sei por quanto tempo ficamos inconscientes, mas todos nós perdemos os sentidos. O primeiro filho de Haik morreu no acidente. E o casal de missionários perdeu todos os 3 filhos. Você nem conseguia enxergar a sua boca. Os olhos estavam tão inchados que ele não conseguia abri-los. Ele estava tão silencioso e, de repente, ele falou: "Aleluia." A alegria não precisa ser expressa pelo riso. Pode ser uma felicidade interior profunda, mesmo que você esteja num leito de hospital. Ainda assim, pode-se ter alegria. Ele ergueu as suas mãos e disse que, se ele estivesse vivo, ou mesmo morto, louvaria ao Senhor. Eu nunca me esquecerei dessa cena. Embora estivéssemos muito tristes por perdermos o nosso querido filho, aquele era o momento de praticarmos todas as coisas que havíamos pregado durante anos de nosso ministério. Sempre imagino que, ao chegarmos ao céu, um rapaz de 21 anos nos receberá com um tapinha nas costas. "Oi, papai." Então eu me virarei e verei um lindo jovem desconhecido. Aí ele dirá: "Eu sou aquele bebê de 6 meses que foi atirado para fora do carro e morreu."
Agora eu estou aqui, na presença de Deus. Não é uma beleza? O que parecia ser uma tragédia naquela época, eu dizia que Deus iria transformar em um triunfo. E ele fez isso com o irmão Hayk e conosco. A oposição atingiu maior intensidade quando Ayatollah Khomeini liderou a Revolução Islâmica, expulsando o Shah em 1979, estabelecendo a primeira nação islâmica do mundo. Os cristãos e os que se opunham à adoção da fé islâmica foram atacados desde o início da Revolução. O racismo e a discriminação religiosa cresceram grandemente naquele período. Se muçulmanos fossem vistos indo à igreja, os extremistas veriam a igreja como um lugar de espionagem e propaganda contrária. Por isso, eles atacariam a igreja e agrediriam as pessoas. Em Shiraz, o líder da igreja anglicana, reverendo Arastu Sayar, foi degolado. Na cidade de Isfahan, extremistas invadiram o apartamento do bispo anglicano Hassan de Ghani e atiraram nele enquanto dormia. Milagrosamente, ele sobreviveu. 2 pistoleiros invadiram a casa e foram para o quarto dos meus pais. E um deles atirou neles bem de perto, cerca de 5 vezes. Minha mãe colocou a mão para protegê-lo. Foi atingida na mão e, obviamente, ficou ferida. Nenhuma das balas atingiu meu pai. Nos subúrbios de Teherã, outros terroristas sequestraram Bahram, filho do bispo de Ghani, e o executaram friamente. Foi muito duro para os cristãos da igreja anglicana, porque o relacionamento com a Inglaterra não era muito bom. Os extremistas pensavam que a igreja anglicana era uma igreja inglesa, portanto, um centro espião. E é por isso que eles a atacaram. Quando, por exemplo, o Alcorão cita que não há obrigatoriedade na crença, isso deve ser interpretado de maneira prática. As pessoas no Irã podem não crer? Alguém na Malásia pode não crer? Alguém na Indonésia pode não crer? Se não há liberdade para não crer em uma fé, então a crença nessa fé é compulsória. Em 1981, quando o novo regime islâmico tinha estabelecido um governo absoluto no Irã, o missionário pioneiro de Gorgon, Hayk Hovsepian, foi eleito superintendente da Igreja Assembleia de Deus no Irã. Mais tarde, ele se tornou representante da Igreja Protestante no país. Do ponto de vista humano, ninguém imaginaria que um engraxate viria a se tornar o superintendente de uma denominação inteira, liderando outros líderes. Ele não ia com muita frequência às grandes ou às maiores igrejas, mas viajava por todo o país, dando apoio e encorajando as comunidades pequenas. Eu me lembro que nossa igreja não tinha nenhum instrumento musical. Nós éramos apenas 15 pessoas e nos reuníamos no porão. Lembro-me de uma vez que ele veio e trouxe um pequeno teclado. Pela primeira vez, cantamos com um instrumento e foi realmente marcante. Todos nós sentíamos que Hayk era como um pai, que tinha vindo nos visitar da distante Teherã.